Sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves, que esse ano completa 80 anos, e Sistema Fê Comércio RS Sesc. Conta com apoio de Vender Livre e Floricultura Saara, Hotel Vinocap e curso design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio de Sulgás, Viva com essa energia, Anderle Transportes, Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Hoje acontece o lançamento da obra Artemise Gentileschi. É que eu estava com esse trava-língua, treinei tanto com a historiadora aqui ao lado, né, com a Cristine, e fiz esse que aqui. Então, Artemisia Gentileschi. A trajetória e a biografia, representações do feminino. E quem vai conduzir essa conversa é o Dan Poletti. Seja bem-vinda aqui, né, na nossa Feira do Livro. E Dan, é tudo contigo. Obrigado, Bárbara. Sejam, então, todos muito bem-vindos à 35ª edição da Feira do Livro de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eu quero iniciar fazendo uma audiodescrição do cenário. Nós estamos no palco do Teatro do Sesc. Há aqui um tapete. Sobre esse tapete, 2 poltronas azuis. Entre as poltronas, há uma pequena mesa com alguns livros, entre eles o livro da autora convidada, e, ao fundo, um banner da Feira do Livro aqui de Bento Gonçalves. Eu farei agora uma audiodescrição de mim. Eu sou um homem branco, tenho cabelos compridos, os óculos, barba. Estou usando um blazer quadriculado, azul e branco, a camiseta da Feira do Livro, uma manta azul, uma calça preta e um tênis marrom. Eu gostaria que a minha convidada fizesse também a sua audiodescrição. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Cristine, sou mulher, branca, uso óculos e estou vestindo preto. Perfeito, Cris. Bom, a gente está aqui hoje para lançar e também celebrar, porque é uma celebração, o teu livro, que se chama Artemisia Gentileschi, Trajetória Biográfica e Representações do Feminino, lançado pela editora Oikos, com o financiamento do Fundo Municipal de Cultura, aqui de Bento Gonçalves. A vida da Artemisia já foi ficcionalizada algumas vezes. Tem um filme dos anos 90, que imagino que tu já tenha visto e problematizado, muito provavelmente. Há também um livro romanceado, que foi publicado em 2002, no Brasil em 2010, traduzido para o português, chamado A Paixão de Artemisia. No entanto, são todos ficções, e dentro da ficção a gente tem muitas liberdades. Só que historiadores e historiadoras, eles estão muito em alta. Eles publicam, eles são celebrados e eles vendem bem. A gente poderia dar vários exemplos aqui, inclusive de historiadores e historiadoras brasileiras. A minha primeira pergunta é saber se a Artemisia Gentileschi se tornar uma série da Netflix e a Cristine Tedesco for convidada para produzir, ela vai aceitar? Olha, eu gostaria que saísse uma série sobre ela na Netflix. Imagino que aceitaria, sim. Claro, teria que pensar e tudo, mas com certeza acredito que seria uma oportunidade para apresentar ela para o mundo, né? Claro que já existem alguns catálogos de obras dela, existem alguns livros também em língua estrangeira de historiadores, mas mais voltado para a história da arte mesmo. Então, o trabalho que fiz se diferencia um pouco disso, porque é mais voltado para a análise das fontes, né? Diferentes tipos de fontes. Então, isso valorizaria um seriado. Ótimo. Uma das historiadoras, uma historiadora italiana citada na tua obra, ela diz que restituir a palavra a homens e mulheres desconhecidos e mortos há séculos é um dos aspectos mais belos da prática histórica. Dito isso, eu quero saber por que
Artemisia Gentileschi, dentre tantos e tantas? Bom, quando eu comecei a pesquisa sobre Artemisia, isso lá em 2010, quando eu estava finalizando o curso de graduação em História, eu me interessava já por história das mulheres, em especial do período da Idade Moderna, que é entre os séculos XV, XVI, XVII, e então eu já buscava um tema nessa área da história. E bem nessa época eu fazia um curso de restauração de obras raras no Museu dos Capuchinhos, lá em Caxias do Sul, no Ateliê São Lucas. E nesse ateliê eu tive contato com uma bibliografia muito interessante sobre mulheres artistas, um tema que eu estava terminando a graduação e não conhecia. Então me interessei assim de cara por isso. E por orientação também de alguns professores, principalmente do Celso Bordignon, que é o diretor do Museu dos Capuchinhos, a gente foi conversando sobre possíveis temas de pesquisa. Eu percebi a Artemisia e outras mulheres, né, pintoras, escultoras, mas a Artemisia foi tendo mais fontes históricas mapeadas, né? Quando eu comecei a avaliar qual delas eu utilizaria para a minha pesquisa de mestrado, eu percebi que existiam mais fontes históricas sobre a Artemisia, então eu foquei na trajetória dela. Foi em razão disso, de ter localizado mais fontes e também de já pensando que esse tema poderia valorizar o período, né, trazer a contribuição das mulheres nas artes, na pintura, principalmente, né, como a gente vai ver um pouquinho na trajetória da Artemisia. Então, a vida e a obra, né, não só a obra, assim como também a própria vida, né, da Artemisia, a trajetória biográfica dela, são objetos dessa tua análise, que se inicia, então, com algum corpo no final da tua graduação, vai ser a tua dissertação de mestrado, e tu vai seguir com esse mesmo objeto de análise no teu doutorado. Aí se vão, digamos, 10 anos, talvez um pouco menos, mas né, quase uma década de dedicação ao tema. Tu já tinha dito que há algum material acerca dessa autora também disponível. E eu quero saber se ainda há algo para se dizer sobre a vida e a obra da Artemisia Gentileschi. Com certeza, há muito a ser dito, né? Embora eu tenha pesquisado anos a respeito dela, a pesquisa histórica nunca se finda, porque cada pesquisador, cada historiador, ou mesmo pessoas de outras áreas que estudam história, né, cada um vai dar a sua contribuição, vai dar a sua análise, vai comparar com outras, vai localizar novas fontes, então o trabalho nunca se finda. E sobre a Artemisia, mais ainda, porque recentemente museus têm feito trabalhos de raio-x nas imagens e têm encontrado a assinatura dela em obras que foram atribuídas a outros artistas. Então, o trabalho não se finda, mesmo agora que eu publiquei o livro, eu ainda tenho várias imagens que não foram analisadas, né, no meu percurso de pesquisa, que eu pretendo analisar, sempre comparando com outros artistas, homens e mulheres, né, do período barroco ou um pouco anteriores também. Então, a pesquisa não se finda, né? Pelo contrário, quanto mais a gente sabe, mais se tem vontade de saber e confrontar com outros saberes. Então, isso é que é o mais interessante, né? Mas eu acredito que o meu livro tem uma contribuição assim no sentido de que eu visitei muitos acervos, né? Eu visitei mais de 300 instituições, entre museus, arquivos, galerias, né? Acervos privados, que tanto tinham mapeado já obras e fontes históricas sobre a Artemisia, como também acervos que nem sabiam que tinham fontes, né? Então é muito importante o trabalho do historiador. A gente até brinca, né, que o historiador cavoca nos arquivos para encontrar novas fontes e desenvolver estudos novos. Então, nesse sentido, o livro ele foi publicado já com esse caráter, né, com esse intuito de possibilitar outras pesquisas. Então, eu sei que vai ser um livro também criticado, enfim, por outros historiadores, por pessoas da história da arte, enfim. E é isso, né? A gente tem que seguir com o que a gente acredita, mas sabendo que o livro tanto vai servir para outras pesquisas, como vai também sofrer as críticas, né? Parte dos teus estudos de doutorado, eles se deram na Università Ca' Foscari, em Veneza. Eu sei que o teu orientador era um brasileiro, mas ainda assim lidar com documentos históricos datados do século XV, XVI, XVII, deve certamente ser uma tarefa das mais trabalhosas.
Eu queria que tu contasse um pouquinho mais, tu já contou um pouquinho sobre os lugares que tu visitou, mas eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais como foi essa tua experiência, não só na Itália, como também em outros países europeus, e esses museus, acervos, né, que tu visitou para compor o teu livro, a tua tese. Bom, na Itália eu visitei muitos arquivos históricos, principalmente em Veneza, Florença, Roma e Nápoles, que foram as principais cidades que a Artemisia residiu. Então, em alguns arquivos históricos, a documentação está bem organizada, está higienizada e restaurada, em outros, nem tanto. Então, existem algumas dificuldades nesse sentido, no manuseio das fontes. Também algumas fontes que nunca tinham sido encontradas, né, fontes inéditas que eu consegui localizar no arquivo de Veneza e num dos arquivos de Florença. Então, teve esse caráter, né, de ineditismo nesse sentido. E uma das dificuldades maiores assim na análise das fontes foi os recibos de pagamentos, porque os recibos eles eram descritos nos giornali, né, como os italianos nomeiam esse tipo de fonte, e eles têm um pequeno texto, e aí tem números, né, nas duas bordas da página, e precisa ser feito um cálculo entre a numeração dos dois lados da página para saber os valores que foram recebidos pelos pintores da época. Então, isso me interessava, saber se a Artemisia tinha recebido os mesmos valores que outros pintores, né, para suas composições, em quais momentos da carreira dela ela tinha vendido obras por valores mais altos. Então, isso foi um trabalho assim, muito rigoroso, que foi feito com a colaboração da arquivista do Arquivo Histórico do Banco de Nápoles. E alguns arquivos também eu tive dificuldade para poder manusear as fontes, porque tinha todo um rigor assim, de quem vai poder acessar essas fontes. Então, na Biblioteca Nacional de Florença, onde tem uma carta que a Artemisia escreveu para o Galileu Galilei, eu tive que insistir muito assim, para poder ver essa carta, porque as funcionárias lá da biblioteca não queriam permitir que eu visse a carta. E, por fim, em função da raridade e tudo, né? Mas como eu acabei insistindo e argumentando muito sobre a minha pesquisa a respeito da Artemisia, consegui também estudar esse material. E esse material, na grande parte, ele está escrito em italiano, eu imagino, né? Ou tem algumas traduções para inglês, outras línguas? Tem algumas partes, assim, fragmentos do processo crime, alguns fragmentos de cartas que foram traduzidas para o inglês. Mas o material que eu estudei, ele estava em latim ou italiano antigo. Então, o italiano, por exemplo, de Florença é bem diferente do italiano de Roma ou de Nápoles. Então, existem essas diferenças na língua italiana, e isso também traz um caráter muito rico para as fontes, né? E é interessante porque, por exemplo, nas correspondências, a Artemisia trata tanto de questões sobre a sua vida privada, então ela comenta sobre o nascimento e a morte dos filhos, as dificuldades de se viajar de uma região para outra, como que era para entregar uma tela de grandes dimensões de uma região para outra da península, ou até para fora, né, para outros estados-nação para os quais ela enviou obras. Então, tem esse caráter, e também a discussão sobre as pinturas, né? Então, às vezes, ela tem problemas com atrasos por causa de epidemias, por causa de erupções do vulcão Vesúvio, né? Doenças da época, ou mesmo calores excessivos. Então, ela tem essa dificuldade, e a negociação dos valores das obras, que muitas vezes os mecenas tentam pagar menos para ela, sendo mulher, eles tentam argumentar nesse sentido, e ela se apresenta sempre como uma pintora virtuosa, uma pintora prestigiada entre diferentes estados-nação, e usa isso como argumento para não diminuir os valores das obras. Então, as cartas são muito ricas nesse sentido, assim, de trazer não só a trajetória dessa artista, mas toda uma cultura, um pensamento, uma mentalidade da Idade Moderna. Lendo a tua obra, a gente também percebe que a Artemisia foi uma artista que recebeu certo reconhecimento ainda durante a vida dela, enquanto viva. E se a gente contextualizar isso, a gente vai perceber que, por ela ser mulher, isso ainda era um fato ainda mais raro, né? Ela conseguir, em vida, ter um reconhecimento, sendo mulher, nesse contexto, é de fato algo muito raro. Porém, depois da morte dela, houve um certo esquecimento, muitas vezes também a gente vai percebendo forçado, né? De fazer com que a Artemisia, e não só ela, que é outra coisa que a gente pode perceber no teu livro, né?
como as mulheres, em geral, eram colocadas de lado. Porém, a gente está no início do século XXI, e eu queria saber por que é importante evocar a presença da Artemísia no século XXI, ainda que ela seja uma artista barroca. Bom, o interesse nos artistas, né, nas trajetórias de vida dos artistas, é algo que já não é de agora, né, que os historiadores, ou mesmo o público em geral, assim, pessoas se interessam em saber sobre as vidas dos artistas, né. Até tem o primeiro texto biográfico sobre os artistas, que é do Giorgio Vasari, um historiador, um biógrafo, né, o primeiro biógrafo assim, considerado, né, como o primeiro biógrafo, também foi pintor e atuou muito nas artes. Ele escreveu sobre as vidas dos artistas e ele cita várias mulheres no texto. Então, várias dessas artistas que eu estudei no meu percurso, porque não só a Artemísia, mas depois eu fui me confrontando com outras trajetórias, né, até no percurso de análise nos acervos, né, de diferentes países europeus. Eu fui percebendo assim pintoras, escultoras, arquitetas, musicistas, muitas artistas que tiveram reconhecimento em vida, que foram homenageadas com medalhões, com retratos pintados por artistas renomados da época, né, foram aceitas em academias de desenho. Então, tiveram um prestígio. Só que a Artemísia ela se destacou mais do que as outras mulheres artistas, porque ela conseguiu ter uma inserção muito ampla entre os maiores mecenas da época que ela existiu, né? Então, ela pintou para cortes italianas, para cortes espanholas, cortes inglesas, né? Viajou muito por toda a Península Italiana e fora dela, e pintou temas mitológicos, temas históricos, temas bíblicos, né, temas da área dos retratos. Então, ela conseguiu uma inserção maior entre os mecenas, recebeu pagamentos maiores do que as outras artistas, e ela teve uma outra questão que, num certo momento da vida dela, o marido desapareceu, né, ele deixa de ser citado nas fontes. Até tem uma carta que ela escreve para um mecenas pedindo: "Sabes notícias do meu marido, se é vivo ou morto?" Então, ela, sem essa figura masculina no seu cotidiano, ela consegue ter uma inserção maior também nas suas viagens para conhecer possibilidades de pinturas, né, novos duques, arquiduques para os quais ela pintava. Então, ela se destacou mais em relação às outras artistas. E nos dias atuais, por que é importante a gente saber disso? Na verdade, é importante a gente ter isso presente, né? Não só a atuação das pintoras, das artistas, mas das mulheres na história. A gente precisa se perguntar, e as mulheres na história da Revolução Francesa, as mulheres na história do período medieval, né? No período da Antiguidade, porque às vezes a gente pode achar que as mulheres, e até existe um discurso mais tradicional da história que as mulheres estiveram presentes mais no ambiente doméstico. Mas, se a gente olhar trajetórias individuais, claro que nem sempre é possível, porque nem sempre as fontes foram protegidas. No caso da Artemísia, a gente tem as fontes históricas. Mas a gente precisa se perguntar onde estavam as mulheres nos eventos históricos. E, se a gente for para os arquivos e pesquisar a fundo, a gente vai encontrar essas mulheres na área da medicina, né, na área das artes em geral, da produção científica, em períodos mais remotos. Então, por isso que é importante, né? Tanto para os dias atuais, assim, a gente continua tendo uma inserção menor do que os homens em diversos setores da sociedade, né? Mas, em outras épocas, isso também existiu, e a gente precisa se perguntar como essas mulheres conseguiram se inserir nesses espaços, se manter na pintura, na escultura, mesmo em áreas que hoje é difícil uma pessoa conseguir, né, alcançar sucesso nas artes, e essas mulheres conseguiram. Então, fica ali a reflexão para nós, né, o que disso a gente pode aproveitar para a nossa realidade. Como tu disse, e está muito bem posto no livro, parece haver, ainda que os temas sejam bem variados, até por conta dos próprios mecenas, das encomendas, né, nem sempre aquilo que os artistas acabavam retratando era o que de fato motivava, mas por várias questões acabava muitas vezes se destacando. Mas há uma certa predileção, me parece, da Artemísia por retratar mulheres. E se não em quantidade, se percebe, e eu fiz um curso de História da Arte contigo, e às vezes haviam essas comparações entre a mesma cena
retratada pela Artemísia e retratada por outros pintores. Ela lançava certamente um olhar diferente para aquela cena, para aquela mulher, né? E eu queria saber um pouquinho mais sobre a visão da Artemísia. Ela lançava um olhar diferente para as mulheres. Há documentos que demonstrem essa preocupação dela em retratar a mulher de uma maneira menos mitológica, com menos arquétipos e mais... Ela tinha essa preocupação? Os documentos que a gente tem sobre isso são as próprias obras, né? São os documentos visuais, como a gente chama, são as pinturas. A Artemísia pintou muitas figuras femininas, né? Claro que os temas eram comuns mesmo em outros artistas. Então, temas como Judite degolando Holofernes, que é um tema lá da tradição veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, Jael e Císara, né? Susana e os Velhos, diferentes representações em que aparecem figuras femininas também foram produzidas por artistas homens, né? Porque era o que se pintava no período, eram os temas mais privilegiados, né? Temas da história, temas mitológicos e temas associados à história cristã. Então, os temas eram comuns, mas a forma como a Artemísia representa o feminino é que é diferente, no sentido do protagonismo que essas mulheres elas são apresentadas em situações de grande protagonismo, né? E assim, uma coisa que eu defendi na minha tese, que também é bem presente no livro, o corpo feminino funciona praticamente como uma assinatura da Artemísia. A gente, fazendo um estudo aprofundado das obras da Artemísia, a gente vai conseguir reconhecer que as obras foram produzidas por ela. O dia que a gente for para o museu e a gente se confrontar com uma figura feminina produzida no período barroco, a gente vai ter a sensação de que é uma obra da Artemísia, porque são figuras femininas fortes, imponentes, né, que têm grande agência nas histórias das quais elas são protagonistas, enquanto que essas mesmas figuras femininas representadas por artistas homens, e na grande maioria elas são apresentadas como figuras passivas, figuras que clamam por intervenção divina para executar aquele ato que elas precisam desenvolver, né, a partir das histórias bíblicas e mitológicas. Então, o corpo feminino na obra da Artemísia ele tem muita força, né, força física, força psicológica, né. Então, nesse sentido é que se destaca a presença do feminino, que foi o que eu analisei assim com mais profundidade na minha pesquisa, né, que hoje está no livro. Perfeito. O teu livro contém 73 imagens coloridas, se eu não esqueci de nenhuma. E quem já colocou os dois pés numa gráfica sabe o custo que isso tem, né? E eu também sou acadêmico do curso de História e também sei o custo que tem comprar os livros que os professores do curso acabam nos recomendando. São livros caros. No entanto, o teu livro ele é democrático também, no valor, um valor que ele se propõe a ser vendido. Eu queria saber qual que é a importância do financiamento público para a publicação da tua obra, uma vez que ele foi financiado pelo Fundo de Cultura aqui de Bento Gonçalves. Bom, eu só tenho a agradecer ao Fundo Municipal de Cultura, né, aqui de Bento Gonçalves, por ter aprovado, né, o meu projeto de publicação do livro, porque isso tem uma importância muito grande, né? Eu fui bolsista no meu doutorado, né? Fui bolsista CAPES na URGS, depois fui bolsista Erasmus Plus na Universidade Ca' Foscari de Veneza. Então, eu não teria assim recursos financeiros para bancar uma publicação, e ainda mais com a qualidade que ela está sendo apresentada. Então, isso democratiza ainda mais o conhecimento, e eu sempre acreditei assim que todo esse trabalho de pesquisa que eu fiz, que começou lá em 2010, sem muita pretensão, e que depois foi alcançando vários espaços aí, eu sempre tive essa perspectiva de que o meu estudo tem que servir também para outras pessoas, que ele não foi feito para eu mesma e apenas com esse intuito, ele também tem que servir para outras pessoas, não necessariamente concordando com o que eu escrevi, com a visão que eu tive sobre a Artemísia, mas também confrontando, criticando, enfim. Então, a ideia é justamente essa, que o livro possa ser democratizado. Então, ele tanto está sendo vendido por um valor acessível de R$ 35,
E ele também vai ser enviado dentro do meu projeto. Uma das contrapartidas é o envio para as universidades do Brasil, as principais universidades, e também as universidades italianas. Então, isso também vai fazer com que o livro chegue em pessoas que talvez não conheçam o tema, não conheçam a Artemisia, não conheçam outras mulheres artistas, não conheçam essas fontes. Então, ele tem esse caráter de democratização na sua origem, que é o financiamento público, e também esse objetivo de chegar em quanto mais pesquisadores possíveis. Há outros números também que impressionam. São 253 referências bibliográficas. E, como a gente já sabe, é resultado de uma tese de doutorado. A quem se destina essa tua obra? Existe um leitor ideal, já que a gente estava falando sobre essa venda? Olha, eu acredito assim que o leitor ideal é aquela pessoa que é interessada no tema, né? Não precisa ter uma formação, né? O livro ele está apresentado numa linguagem bem acessível. Claro, tem algumas partes que são um pouquinho mais técnicas, mas é acessível para a pessoa que está aberta ao conhecimento, para a pessoa que está buscando esse saber sobre as mulheres artistas. Então, não existe um público ideal. Ele tanto pode ser lido por pessoas que... E ele está sendo comprado por pessoas que não têm uma formação acadêmica ou que não visitaram grandes museus, mas que se interessam em saber sobre esse tema. E, para mim, isso é muito gratificante. Saber que pessoas de vários públicos, de várias áreas, né, pessoas que são artistas, ou que são professores, ou que são colegas historiadores. Né, então, eu tenho enviado ele para estados do Brasil todo, tanto para pessoas que me encontram nas redes, né, ou que fizeram algum curso comigo de História da Arte e se interessaram no tema, e também para pessoas comuns, né, pessoas que se interessam na história da arte. Eu sei que os exemplares já estão se esgotando, e não é propaganda de marketing, é verdade mesmo. E eu quero saber como que as pessoas podem fazer para adquirir o teu livro. Está nas livrarias, entra em contato com a Cristine, onde eu acho a Cristine. Eu moro em Portugal e eu quero saber se ela pode fazer se esse livro pode fazer uma viagem pelo Atlântico e chegar aqui na minha casa, enfim, como que faz? Bom, ele está sendo vendido aqui em Bento Gonçalves, na livraria Don Quixote, que tem um sistema de envio de livros, né? Pode ser adquirido pela internet, também na livraria do Arco da Velha, em Caxias do Sul, e em Porto Alegre, na livraria Bamboletras e na Taverna. Então, nesses espaços, as pessoas podem adquirir, e também diretamente comigo, me procura nas redes sociais e eu faço os envios. A grande maioria dos livros que foram vendidos tiveram esse caráter, então eu envio com um autógrafo, feito com caneta de pena veneziana, e as pessoas adoram receber esse autógrafo. Então, já mandei para fora do país, né? Mandei para Milão, Veneza, Roma, Florença e Nápoles. Também mandei para a Espanha e para a Holanda, então existe uma forma de envio. Os valores não ficam tão fora assim da possibilidade de ser adquirido. Então, é isso, né? As pessoas podem adquirir diretamente comigo ou nessas livrarias. Obrigado. Obrigado, Cristine. Eu sei que ontem eu comecei o lançamento do livro do Ismael perguntando se ele estava se sentindo em casa, porque o SESC é a segunda casa dele, né? Ele também trabalha aqui, exerce funções aqui. E eu espero que tu também tenha se sentido em casa aqui no palco do SESC, porque, afinal de contas, não é a primeira vez que tu pisa nesse palco. Um dos teus cursos de História da Arte foi ministrado aqui, então eu lembro de acompanhar o teu trabalho como aluno, e foi muito gratificante poder fazer essa leitura de mundo a partir do olhar de alguém que se aprofundou e se dedicou tanto tempo. Eu imagino e conheço algumas das tuas histórias pelos museus, e assim, quem te conhece sabe que realmente é algo que, para além de um trabalho acadêmico, para além da tua formação enquanto profissional, é realmente algo que te emotiva, e a gente acaba recebendo essa tua emoção, esse teu trabalho, esse teu rigor, e também essa tua leveza de contar a história. Eu, quando li o Processo Crime, que está no teu livro,
as minhas entranhas se sentiram, foi muito mais potente do que muita obra literária, então é muito poderoso. Eu não quis falar sobre o processo crime, mas assim acabei falando, né? Mas é muito potente, teu livro é muito potente e realmente super indicado para além da academia, certamente. Muito obrigado. Se quiser dar uma última palavrinha. Sim, respondendo a tua pergunta, né, me senti muito em casa aqui no Teatro do Sesc. E só tenho a agradecer, né, o convite para fazer o lançamento aqui na feira. Gostaria de agradecer a toda a comissão da Feira do Livro, ao SESC, à Biblioteca Pública Castro Alves e ao Dan pela entrevista. E muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Bom, foi um prazer, né? E eu sempre digo, Cris, que quando a gente está perto de uma pessoa tão inteligente como tu, né, a gente ganha um pouco mais de sabedoria. E hoje, te escutando, fiquei assim, ó, com água na boca de me jogar nesse livro, né? Então, é mais uma leitura que eu ganho para acompanhar nesses dias ainda que nos restam de Feira do Livro. A gente agradece a tua presença aqui. Muito obrigado, né, por essa colaboração para a literatura, que só nos enriquece. E eu quero também convidar todos, porque fiquem atentos, a nossa programação não acabou. Nós vamos ter, logo em seguida, uma palestra literária com o escritor Luiz Rufato, imperdível. Então, fiquem antenados. E agora eu vou nos despedir desse momento com, né, o agradecimento aos patrocinadores. E também fazer um beijo especial para Ana Paula Secato, né, coordenadora do Tessituras, da Câmara do Livro, que também ela, né, trabalha, faz vários QQQs. Ana Paula é uma especialista em literatura infanto-juvenil e está conectada conosco aqui. É tão bom saber que pessoas como tu estão ligadas na nossa Feira do Livro. Um beijo bem grande. E vamos, então, falar dos nossos patrocinadores. A 35ª Feira do Livro é realizada através das leis de incentivo à cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o apoio da Sulgás, Viva com essa energia. Anderli Transportes, Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo e Governo Federal. Muito obrigado, né? Mas fiquem ligados, que ainda temos muito mais. Luiz Rufato é imperdível, um escândalo. Aguardamos vocês. Obrigada, Cris. Obrigada, né, por mais esse momento. Beijo, gente. Até mais.